Graças a Deus. Belíssima canção. Quantos são gratos a Deus? Amém? Você reconhece que Deus é tudo na sua vida? Reconhece? Você percebe nas menores coisas. Você percebe, de repente, sem ser piegas, mas uma flor, no amanhecer, no pôr do sol, na chuva que cai, no irmão que está perto de você, em coisas pequenas que Deus, Ele está caminhando conosco. Você consegue ver a presença de Deus? Amém? Se você não consegue, que você peça que Deus possa trabalhar mais no seu coração. Nós, às vezes, estamos tão atormentados, estamos tão cheios de coisas dentro da gente, como eu disse, nós não percebemos que estamos esbarrando em Deus. E estamos com um fluxo de sangue, estamos com uma hemorragia, estamos enfermos, estamos doentes e não percebemos que a cura, de repente não para o corpo, mas para a alma com certeza, para o espírito com certeza, está tão próxima de nós. Amados, os irmãos sabem que nós estamos ministrando todos os domingos mensagens baseadas no Evangelho segundo João. Mas hoje eu quero pedir permissão a vocês para a gente ter uma quebra nessa pontualidade, nessa sistematização das mensagens positivas do Evangelho de João. Deus colocou uma mensagem no meu coração. Há um encargo, e eu costumo dizer sempre a mesma frase, para quem se recorda de quando eu sempre prego, eu costumo dizer que o encargo Deus coloca no coração. O problema não é o encargo, o problema é o vaso, que é tão limitado. O problema é o vaso que é tão pequeno diante dos sentimentos, diante da revelação, diante daquilo que Deus ele propõe para falar com a igreja. Eu espero, de verdade, que esse sentimento, que é aquilo que Deus colocou para ser transmitido à igreja, não de forma exortativa, não de uma forma apelativa, mas como irmão, como amigo, como aquele que caminha junto com a igreja. Que essa palavra possa ser ministrada, que essa palavra possa alcançar o seu coração, possa estar cravejada no seu coração, inscrita no seu coração. E eu peço a Deus que eu seja o primeiro, o alvo, o objeto primeiro dessa ministração, para que a palavra também me alcance nessa noite. Portanto, nós não teremos uma ministração baseada no Evangelho segundo João. Será uma mensagem diferente, mas acredito que será uma mensagem útil a nós nessa noite. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e deixe separada essa porção do capítulo. Daqui a pouco eu irei indicar o versículo que já foi lido no início dessa reunião, mas abre Romanos capítulo 8. Vamos fazer uma breve oração. Que você abra o seu coração, que você abra o seu coração diante de Deus, que você se dobre diante do Altíssimo, que você possa pedir que Deus nos dê graça, luz, misericórdia e revelação nessa noite. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez congregados, Senhor. Congregados em torno do Teu nome, Senhor Jesus. Completamente dependentes, Senhor. Completamente largados no Teu colo, Senhor. Completamente submissos à Tua vontade. Querendo ouvir de Ti, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que nós precisamos ouvir a Tua palavra. Não apenas uma vez, ou duas, ou três, mas dezenas e centenas e milhares de vezes. E na repetição, Senhor, da palavra, nós somos alcançados. Na repetição da palavra, Senhor, nós somos curados, nós somos transformados. Senhor, esse texto que vai ser explicado, que vai ser compartilhado nessa noite, não é um texto novo, Senhor, para nenhum de nós, nessa assembleia, Senhor. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, que esse texto, que essa palavra, Senhor, ela seja fresca, Senhor. Ela seja revolucionária, ela seja nova, Senhor. Ela seja, Senhor, uma palavra diferente, Senhor, hoje, no meu coração, Senhor.
e no coração da tua igreja, dos teus filhos, dos teus servos, dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando, Senhor, mesmo à distância, Senhor. Nós te pedimos no bendito nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Graças a Deus. Nós cristãos, deixa eu fazer uma pausa aqui, antes dessa introdução. Nós temos um costume de falar assim, quem está feliz com Jesus? Aí os irmãos fazem o quê? Amém. Quem veio buscar a Deus? Amém. E às vezes isso não é verdadeiro. É verdade, isso não é verdadeiro. Nós não temos uma identificação com aquilo que nós falamos. Não basta dizer amém. Não basta dizer que assim seja, ou estou bem. Mas que o seu coração, ele busque em Deus esse amém, esse assim seja, esse estar bem. Quem achou? Romanos capítulo 8, versículo 28. Diga amém. Ajude o pregador a pregar nessa noite. Às vezes é difícil, viu? É solitário estar aqui, mas os irmãos vão me acompanhar e vão cooperar comigo. Amém. Glória a Deus. Há pessoas com fé nesse local. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que você olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim, sabemos que todas, repita, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz o texto? Daqueles que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Graças a Deus. Amados irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto que pode ser relacionado no que nós poderíamos dizer que é a galeria dos textos mais repetidos, mais citados e mais memorizados pela cristandade. Se você puder vislumbrar, se você pudesse catalogar uma galeria de textos repetidos, de textos recitados, de textos memorizados, com certeza absoluta, Romanos 8, 28 faz parte desta categoria de textos. Mas há uma peculiaridade nessa galeria de textos repetidos. Há uma particularidade nessa galeria de textos que são muito memorizados e citados. Bispo Josué, e que particularidade é essa? Geralmente, eu não digo todas as vezes, mas eu digo geralmente, esses textos que estão na mente, na boca, nos lábios, da grande maioria dos cristãos, eles são mal interpretados. Eles são muito mal compreendidos. A exemplo de João, capítulo 10, versículo 10. Quem se recorda desse texto? Se na ponta da língua, João 10, 10. Pois é, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí começa o irmão a pregar, porque o diabo, como diz João capítulo 10, versículo 10, veio para matar, roubar e destruir. Meu querido irmão, onde está escrito em João 10, 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Não está escrito. Pastor, mas o senhor não concorda que o diabo veio para matar, veio para roubar e destruir? Sim, eu sei que ele veio para matar, roubar e destruir. As obras do maligno não são boas. As obras do maligno, de fato, são o quê? São más. Porém, todavia, entretanto, o texto de João 10, 10 diz que o ladrão, não o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que eu não gosto de pregador que estuda as Escrituras. Eu não gosto de pregador que faz querigma, que faz seminário teológico. Porque nós não precisamos estudar as Escrituras, porque está escrito que a letra
mata, mas o Espírito vivifica. Outro erro. E são tantos outros erros. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é utilizado como base da teologia da prosperidade, do positivismo. Você pode qualquer coisa. Diga para Deus que você pode todas as coisas. Coloca as mãos sobre aquilo que você quer, intercede, profetiza, faça um ato profético, porque está escrito que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É mais uma interpretação equivocada, parcial. Então, há inúmeros exemplos, queridos. E Romanos capítulo 8, 28, infelizmente, não foge a esta regra de textos que são interpretados fora do seu contexto imediato, que são interpretados na ausência ou no desconhecimento do todo significativo das Escrituras. Nós precisamos verificar esse texto à luz do todo das Escrituras. Eu digo todo no sentido daquilo que é possível ser apreendido em relação ao texto e também de acordo com o seu contexto, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois também desse texto. É muito interessante que esse versículo que nós acabamos de ler, ele lança luz em um tema que é muito complexo, é a questão do sofrimento. Se você observar versículos anteriores de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nenhum sofrimento pode ser comparado com a glória a ser revelada no futuro. Quem já leu essa porção? E que o Espírito, versículos anteriores, ele intercede por nós, ele nos acompanha nos nossos momentos de fragilidade e de fraqueza. E eu pergunto à igreja, mas será que realmente Deus está conosco? Será que Deus ele realmente nos acompanha? Sim, pastor, está escrito nas Escrituras. Mas você crê isso? Você crê nas Escrituras de que Deus nos acompanha no sofrimento? Deus sabe que eu estou sofrendo? Já se fez essa pergunta? Deus sabe que eu estou sofrendo? Quem já passou por um momento muito difícil de sofrimento aqui? Além de mim? Poucas pessoas. Então vocês são bem-aventurados. Aqueles que passaram por uma dose cavalar de sofrimento, talvez entendam melhor o que eu estou dizendo. Aquele sofrimento que balança suas pernas. Sabe, aquele sofrimento, aquelas tragédias que deixam o seu coração abalado. E você olha para a esquerda, você olha para a sua direita, você olha para trás, você olha para frente, você olha para cima, você olha para baixo e você diz assim: eu estou sozinho, ninguém está comigo nesse momento de sofrimento. Não é esposa, não é esposo, não é filho, não é pai, não é mãe, ninguém pode me socorrer. E você pergunta assim, e aquele que é sincero com seus sentimentos, com a sua própria razão, ele pergunta: será que Deus sabe que eu estou sofrendo? Eu já perguntei isso. Já perguntei, será que Deus sabe que eu estou sofrendo? E essa questão do sofrimento, amados irmãos, é uma questão que é discutida há muito tempo, tanto na teologia, como também na filosofia. A teologia ou a filosofia chamam essa questão do sofrimento e de como Deus ele reage, ou como Deus ele se manifesta no sofrimento, de teodiceia, que significa literalmente traduzido do grego, a justificação de Deus, ou a justiça de Deus. Há muitos séculos a teologia e a filosofia têm discutido esta questão e têm perguntado como é que é possível a coexistência, vamos utilizar essa expressão apenas para entendermos melhor, pedagogicamente falando, a coexistência ou a existência de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é bondoso, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é generoso, de um Deus que é bom, com a presença do mal. Olhe para o mundo. Quando você olha para o mundo, o que você vê? Você vê morte, você vê o quê? Dor, destruição, catástrofes. O que mais que você vê?
violência, o que mais? Engano, corrupção, o que mais? Enfim, você vê toda sorte de quê? De sofrimentos. E será que Deus está vendo isso? Muitos filósofos têm uma resposta. Por que Deus não faz nada diante do sofrimento da humanidade? Diante do seu sofrimento e do meu sofrimento? A resposta que alguns filósofos apresentam é simples. Sabe por que Deus não faz nada? Porque Deus não existe. Ponto final. Olhe para os sofrimentos, para os tsunamis que engolem milhares e milhares de pessoas, para as pessoas que morrem de fome. Não existe um Deus bom. Não existe um Deus misericordioso. Não existe um Deus compassivo. Não existe essa história de Deus. É uma resposta. Você concorda com essa resposta? Graças a Deus que não. Há uma outra resposta. Por que Deus não faz nada? Simples. Porque Deus não pode. Deus não pode. Ele muito que queria fazer, irmã Vera. Deus queria, mas ele é impotente. Ele é incapaz. Ele é incompetente. Ele é insuficiente para fazer alguma coisa. Você concorda com essa resposta? Que Deus é impotente, que Deus é incapaz, que Deus não tem a habilidade de resolver os problemas da humanidade e os seus problemas? Você não concorda. Há uma outra resposta. Porque Deus não faz nada. Por quê? Porque Ele é mau. Acabei de descobrir que Deus é mau. Deus, Ele não faz nada. Não é porque Ele não existe, porque Deus é. Não é porque Ele não pode, porque Ele pode. Mas Ele olha de maneira caprichosa para o meu sofrimento e diz assim: eu vou deixar esse indivíduo sofrer, porque eu não quero fazer nada. Ele que resolva os seus próprios problemas. É culpa minha, diz Deus, que o Jailson está sofrendo? É culpa minha, diz Deus, que o Joel não sabe administrar a sua vida? Não. Então, cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema. Deus inventou, então, esse jargão, esse provérbio. Deus é mau, Deus é indiferente com os nossos problemas. Você concorda com essa resposta? Não. E então? Qual seria, então, a alternativa correta? Como é que seria, então, essa questão, essa resposta para a igreja? Eu sei que nessa noite eu não vou conseguir exaurir e esgotar toda a temática do sofrimento, dessa teodiceia, da justificação de Deus, mas eu quero falar sobre a questão do sofrimento, meus queridos, em uma perspectiva específica. Não quero falar do sofrimento das nações, não quero falar dos sofrimentos de tantos povos e gentes, mas quero falar como essa dinâmica do sofrimento, como esse trajeto do sofrimento, que quando nos alcança, tem uma finalidade. Quero falar do sofrimento em relação, ou quando ele advém, àqueles que são chamados por Deus. Se você é um eleito por Deus, se você é um chamado por Deus, se você é alguém que ama a Deus, então essa palavra é para você. Amém? Deixe-me ler mais uma vez o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para facilitar o nosso entendimento, eu quero dividir esse texto em 3 partes. Acompanhe comigo, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam. Repita, sabemos que todas as coisas cooperam. Então, vamos ensaiar. Muito bem. Eu vou falar uma vez e você vai repetir. A primeira parte. Sabemos que todas as coisas cooperam. Segunda parte. Para o bem.
terceira parte, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos começar não da primeira parte, vamos começar da última parte, daquilo que é mais evidente no texto, e vamos subindo os degraus para aquilo que está em menor evidência, ou está menos claro nas Escrituras, para compreendermos se de fato todas as coisas cooperam, e que bem é esse? Que bem é esse? O que Deus quer em relação a esse bem? O que é fazer o bem para aqueles que amam a Deus? Iniciando pela última parte, aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos devem saber que a epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola grandiosa, é uma epístola tremenda, extraordinária de fato. Dos 16 capítulos que compõem essa epístola, 25% dessa epístola, Romanos 8, 9, 10 e 11. 4 capítulos são capítulos destinados para falar sobre a eleição e predestinação. Tem gente que não acredita na eleição e predestinação. Tem gente que acredita tanto na eleição e predestinação que condena a metade do mundo, ou muito mais da metade do mundo, porque acredita na eleição e na predestinação. Não é o nosso caso. Nós acreditamos piamente, sim, na eleição e na predestinação, mas não é por esse motivo, por esta razão, que nós afirmamos que aqueles que não foram eleitos estão completamente arruinados, condenados ao lago de fogo e enxofre para queimar nas labaredas pelos séculos dos séculos sem fim. O tema de hoje não é eleição, o tema de hoje não é predestinação, mas eu preciso tomar como base, eu preciso tomar como pano de fundo esse argumento do chamamento, esse argumento da eleição daqueles que amam a Deus. Vamos começar com um texto pertinho ao lado, vizinho, Romanos capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Quem achou, diga amém. Diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, está na sua Bíblia assim? A eleição, está escrito? Diga amém, ou diga não está. Se não estiver na sua Bíblia, diga pastor, não está. Está escrito eleição? Prevalecesse por obras, por aquele que é bom, por aquele que faz alguma coisa, não por obras, mas por aquele que chama. Diga, eu sou um chamado. Eu fui chamado por Deus. Graças ao Senhor. Versículo 12, já fora dito a ela, a Rebeca no caso, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Há versões que são um pouco mais drásticas na tradução, e impróprias e infelizes, e dizem assim, eu odiei Esaú. E é um problema esse texto. É um problema para explicar a questão da eleição, quando nós não temos o viés correto. Porque quando você entende que a eleição, ela é um ato amoroso de Deus, ela é um ato do coração de Deus, daquilo que está no coração, no interior de Deus, você compreende que este aborreci Esaú, em hipótese alguma, tem o sentido de dizer que Deus odeia os não eleitos. Quem está entendendo, diga amém. Há um exemplo que é muito utilizado, um recurso que sempre é utilizado nessa passagem. E eu vou repetir o recurso. A gente não mexe em time que está ganhando. Imagine só o irmão Jailson. Jailson, por favor, me ajude aqui com a sua presença e da sua esposa. Fique de pé, por favor. Não vai poder ficar em pé. Um outro casal.
Um outro casal que está aqui mais próximo. Quem poderia então? Irmão Luiz e irmã Lúcia. Olha para a igreja, por favor. Está vendo esse belo casal? Estão vendo? Irmão Luiz e irmã Lúcia. Fique em pé só um pouquinho, tá? Observaram o irmão Luiz e a irmã Lúcia, são casados há quantos anos? Pouco tempo. 30 anos de casamento. Irmão Luiz, você casou com a irmã Lúcia porque ela era a única e a última mulher da face da terra? Você acredita que não, né? Não. Mas por que você casou com ela? Não. Como? Porque você gosta? Porque você gosta, porque você nutriu um sentimento, porque houve algo no seu coração. Vai fazer uma pergunta difícil para você. Não sei se você vai querer responder. Tá, mas havia outras mulheres. Calma, não vou te atrapalhar não. Mas havia outras mulheres potencialmente, que poderiam ser escolhidas, ter sido escolhidas por você? Pode. Muito bem. Palmas para o irmão Luiz, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar. Irmão Luiz, quando eu crescer, eu quero ser assim, viu, irmão Luiz? Queridos, deixando de lado a comicidade do nosso pequeno teatro, mas vamos nos apegar ao princípio, aquilo que é mais importante. Vocês ouviram a declaração do Luiz? Eu escolhi ou me casei com a Lúcia porque eu gostei dela, eu gosto dela. Isso é um fato no casamento, mas não significa que o Luiz, a Lúcia, o Jailson, a Eliane, tantos outros casais daqui do Brasil, do mundo inteiro, não significa dizer que aquele homem que casou com aquela mulher, ele odeia as demais mulheres do planeta Terra. Há, contudo, uma relação de intimidade, de amor, de afeto, de paixão, de relacionamento, que faz aquela pessoa eleita, exclusiva, em detrimento das demais, das outras. Quem entendeu? Nós temos, em nosso relacionamento humano, nós temos empatia, nós temos amor por outras mulheres. Afinal de contas, eu sou casado e tenho um amor exclusivo, tenho um amor eletivo para com a minha esposa. Mas, vocês concordam que eu posso dizer que eu tenho um amor também por minha mãe, que é mulher? Um amor por minha irmã, filha dos meus pais, que é mulher? Que eu tenho também um amor humano, fraterno e cordial pelas demais mulheres? Sim, sim. Mas há um amor, o quê? Exclusivo. Há um amor eletivo. Aprendi com o irmão Luiz. Nunca mais vou esquecer isso. Amados, o texto diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você precisa começar a entender que esse texto de Romanos 8, 28, ele vai se abrindo aos poucos. É uma janela, às vezes, que está um pouco entravada, mas vai se abrindo aos poucos e vai trazendo luz para a gente. O primeiro passo é compreender: eu sou amado de Deus. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui chamado por Deus. Eu faço parte de um povo, de uma aliança exclusiva, de uma aliança única, em que Deus, ele chama pessoas para fazerem parte de um corpo místico, universal e atemporal, que é chamado o corpo de Cristo, para compor a noiva de Cristo, que por fim será a esposa do Cordeiro, mas não significa que Deus, ele odeia e despreza os demais homens. Amém? Vencido esse ponto. Mas o texto também diz que aqueles que amam foram chamados para um propósito. Esse propósito é formar o quê? O corpo de Cristo para
reinar com Cristo, para sermos semelhantes a Cristo, para sermos conformados a Cristo. E quando eu olho para mim, irmãos, eu gosto de sempre me usar como exemplo. Quando eu olho para mim, diante do espelho, eu vejo assim, mas você está distante de Deus, viu, cabra? Está muito distante. Há tanta coisa em mim que não parece com Cristo. Isso ocorre com você também? Ocorre? Existem coisas que você faz que não são parecidas com Cristo? Existem? Você, principalmente, né, Vera? Você pode falar sobre isso. Há coisas que você pensa, que você sente, quando o irmão pisa no seu calo e você reage, não como filho de Deus, mas como filho de uma outra coisa. E aí você depois se arrepende e fala, aquele momento não era momento de filho de Deus. Você não estava parecido com Deus. Mas nós estamos em um processo de conformação. Nós estamos em um processo de transformação. E entender esse texto, é necessário entendê-lo à base do chamamento da eleição e de que existe um processo de transformação. Romanos 12, versículo 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dar mais um passo. O texto diz transformação. Nós, quando cremos no Evangelho, nós, quando fomos batizados com o Espírito Santo, quem foi batizado aqui com o Espírito Santo? Se você não foi, você precisa rever a sua teologia. Eu não digo nem a sua experiência. Você precisa entender que quando você creu no Evangelho, você foi batizado no Espírito Santo, você foi colocado para dentro do corpo de Cristo, você recebeu o Espírito de Cristo, da filiação posicional. Tudo isto aconteceu para quê? Para o cumprimento do propósito de Deus. Isso aconteceu para que você seja transformado de fé em fé, para que você seja transformado no coração, transformado na mente, transformado em toda a sua estrutura interior. E qual é o modelo? Qual é o paradigma? Qual é o alvo? Qual é o referencial? É Cristo Jesus. O texto diz, aqueles que são amados, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, está escrito que Deus revelou o seu propósito, que estava encoberto, que estava oculto em Cristo Jesus. O bom prazer do Pai foi revelado em Cristo, de fazer depois convergir nele todas as coisas na plenitude da dispensação dos séculos. E a igreja foi chamada para cooperar com Cristo no cumprimento desse eterno propósito, que é revelar Cristo como o centro do universo. Quer revelar Cristo como o cabeça da humanidade. Quer revelar Cristo como o Senhor de tudo. É revelar Cristo como o Senhor de todas as coisas. A igreja como o corpo de Cristo é uma declaração universal de que existe um Senhor, de que existe alguém que é o governo, que é o cabeça de todos os príncipes, que é o cabeça de todas as potestades, que é o Senhor de homens. E todos se dobrarão, todos confessarão, homens, demônios, forças, que Cristo é o Senhor. E perceba isso, você não é aquele que está carregando como é que fala o negócio da noiva? O véu da noiva. Você não está carregando o véu da noiva, mas você é o quê? A própria noiva que vai ao encontro do Cristo. E aí eu repito, quando eu olho para mim, eu não vejo essa mente. Quando eu olho para mim, eu não vejo essa semelhança. Eu não vejo esse sentimento de querer servir a Deus, de querer servir a Deus no próximo, de querer servir a Deus na humanidade, de querer cooperar com Deus, porque o meu coração ainda é muito duro, o meu coração ainda é cheio de trevas,
de mágoa, de ira, de iniquidades. Eu culpo a Deus, eu culpo o próximo, eu culpo os meus filhos, eu culpo a minha esposa, eu culpo o pastor dos problemas, dos sofrimentos, de tantas coisas que acontecem. E eu pergunto, tem como você ser considerado semelhante a Cristo dessa forma? Não tem como. Mas o texto diz, agora vamos para o segundo degrau. Nós começamos de trás para frente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fui chamado por Deus, eu fui eleito por Deus, eu faço parte da noiva e em breve me casarei com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o texto diz também que há um bem. E aí, esse texto, infelizmente, meu querido irmão, preste atenção nisso, isso é muito importante. Ele entra, sem medo de errar, na galeria dos versículos mais conhecidos e equivocados em sua interpretação, porque dizem assim, meu irmão, se você estiver sofrendo agora, não se preocupe, porque Deus em breve te fará o bem. Se você não tem uma casa para morar, Deus fará o bem. Se você não tem dinheiro, Deus em breve fará o quê? Te fará o bem. Deus fará algo sobrenatural e nós então oramos pelos milagres, nós oramos pelas libertações e fazemos as campanhas de restituição, porque está escrito, e eu vou declarar, porque está escrito que Deus fará o bem. Meu irmão, entenda uma coisa, minha querida irmã, se a última parte do versículo diz que os amados, os eleitos, foram chamados para um propósito, e isso é natural, isso é humano, isso é terreno, ou isso é espiritual? Ajude, igreja, por favor. É espiritual? É? Então será que eu posso compreender o meio do versículo como algo diferente do final do versículo? Quem entendeu a minha pergunta? Não é uma pergunta capciosa, não, é uma pergunta clara. Se eu compreendi que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados para um propósito, e vocês concordam comigo que isso é espiritual, isso é o propósito de Deus para a glorificação e exaltação de Cristo Jesus, eu posso compreender que este bem é a casa própria, é a conta gorda no banco, hein? É a cura das minhas enfermidades físicas, são coisas humanas, é um carro novo, é a viagem. Eu posso compreender que este bem é um bem natural? É claro que eu não posso compreender. Então eu preciso dar um salto agora, no meu entendimento, amarrar aquilo que nós trouxemos até então, e levar este bem no seu devido lugar. Este bem não pode ser uma outra coisa senão algo espiritual, algo eterno, algo de valor não transitório. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Se Deus, Ele pregou o Evangelho para fazer você ficar rico, meu irmão, essa esperança em Cristo, ela é anátema, ela é vã. Se Deus pregou o Evangelho, e Ele mesmo como Evangelho encarnado, se fazendo homem, fez tudo isso para fazer a sua vida humana um pouco melhor do que a vida daquele que morre de fome, porque você é eleito. Este Deus não é o Deus das Escrituras. Porque crente bate o carro. Porque crente morre de enfermidade. Porque crente, infelizmente, se divorcia. Crente perde filho, perde pai, perde mãe. Sofre de câncer. De AIDS também. Não, pastor, não fala isso, que isso está errado. Porque está escrito que Deus fará o bem. Nós temos que descobrir que bem é esse. Deus não nos colocou em uma redoma de vidro, meu irmão. Deus não nos colocou em uma bolha de sabão, em que você não pode ser tocado por ninguém.
E que você não pode ser afetado por nada nesta terra, porque você é o filhinho do papai. Sabe como que as pessoas imaginam Deus? Sabe como as pessoas imaginam Deus? Com respeito, aqui todo respeito, às autoridades, é apenas um exemplo. Por favor, não leve para o lado pessoal. Imagine que no nosso meio exista um juiz. Não, nosso meio não. Imagine a ideia, um juiz. Pensa num juiz, diga aí um juiz alto, Andresa, você que é do mundo do direito. Juiz o quê? De federal, né? Um juiz federal. Juiz federal. É importante ou não é importante o juiz federal? Irmãos, presta atenção. É importante? Esse juiz federal tem um filho de 18 anos de idade, recebeu o carrinho do papai. Fala num carro bom aí. Uma Ferrari. Esse juiz ganha dinheiro. Então, esse juiz não é só juiz não, mas deixa para lá. O filho do papai recebeu uma Ferrari vermelha, cor de sangue, e de repente ele vai em alta velocidade, atropelando, matando quem vem na frente dele, aí para numa blitz do Detran. Sai do carro, não está bem, né? Não está nem bêbado, está trêbado. E aí ele pega a carteira, né? E fala assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Eu sou filho de fulano de tal. Aí liga para o papai, e o papai vai lá resolver o problema do filho. E dá uma carteirada. E o filho, nada acontece. Pergunto para você, Deus é assim? Deus é assim? Não, Deus não é assim. Meus irmãos, Deus não dá carteirada. Os sofrimentos existem. Os sofrimentos são reais. A fome, a miséria, a angústia, a dor. Todo tipo de sofrimento, os pequenos, os médios, os grandes. Eles existem. Mas a grande questão não é ficar perguntando agora, sabe? Mas por que eu estou sofrendo? Se eu sou filho de Deus? Ou esse sofrimento é vontade diretiva ou vontade permissiva? Peraí, deixa eu perguntar para o pastor. Pastor, esse sofrimento, o que o senhor acha? A gente fica colocando Deus dentro de um quadrado, de uma caixinha, e tentando entender e dissecar Deus. E perguntando se esse sofrimento veio de Deus ou não veio de Deus. Se Deus permitiu ou não permitiu. Se Deus vai me livrar ou não vai me livrar. A questão é, por que você está sofrendo? Ou para que esse sofrimento serve na tua vida? Não serve para nada na sua vida? Se não serve para nada, meu irmão, você não está vivendo à toa. Você não está crescendo nem amadurecendo. Mas eu quero ler 2 textos com vocês, para falar sobre o bem. Nós começamos do final e paramos no meio. Que bem é esse? Eu quero usar uma sombra, quero usar uma figura do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8. Abra rapidinho, para a gente fazer essa leitura. Eu quero usar esse texto como uma sombra, como uma figura de linguagem, e depois ler um texto que é claro nas epístolas, para falar que bem é esse. E aí nós vamos verificar no todo o significativo das Escrituras e no contexto que fala de eleição e predestinação, se está de acordo ou não essa fala, esse argumento proposto. Quem achou? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás, palavras de Deus para o povo, de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te fazer prosperar, para te fazer muito rico, para não deixar nenhum inimigo teu vir sobre ti, ó Israel. Não, para não ser atropelados por nenhum tipo de cavalo no Oriente Médio, para não sofrer, não é isso? O que diz o texto então? Não está escrito isso não, irmãos, misericórdia. Não pode, porque Deus tem que fazer o bem na tua vida. O que o texto diz? Para te humilhar. E o que mais? Para te provar. E o que mais? Ah, mas espera aí, pastor. Será que Deus com essa bobagem toda
me leva pelo caminho do sofrimento, porque ele acha que eu não sei o que está no meu coração. Eu me conheço, pastor. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que está aqui dentro do meu coração. Mentira. Você não sabe, eu não sei. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o que está no nosso coração. Nós não sabemos o que está dentro de nós. Mas quando vem o sofrimento, que vem aflorando, que vem rasgando como uma navalha e vem te separando ao meio, pelas metades, você percebe quem você é. Você consegue se enxergar. Os irmãos não esperavam essa palavra, né? Mas glória a Deus por isso. Se guardarias ou não os meus mandamentos, Ele, Deus, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Versículo 16. Preste atenção nesse versículo. Que no deserto, esse mesmo Deus te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar. E afinal te... O que diz aí? Afinal te fazer o bem. Vamos ler o versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Pastor, o senhor está em contradição. Eu disse que o texto era metáfora. Eu disse que o texto era o quê? Sombra. Que o texto era o quê? Uma alegoria do verdadeiro bem. Do verdadeiro bem. Esse pacto mosaico, esse pacto sinaítico aqui, não cabe a nós. A antiga aliança não cabe a nós. Mas nós podemos tomar o princípio da palavra, que é irrevogável, é imutável, e entender que o caminho do sofrimento, que o caminho das pedras, que o caminho da dor tem um propósito sim. Não que Deus faça você sofrer. Deus não está lá no céu, no trono, e essa visão que nós temos de Deus, com a sua barba branca, tão branquinha, a sua coroa de ouro sobre a sua cabeça, com os braços cruzados e perguntando assim: que sofrimento agora eu vou permitir? Eu vou criar um sofrimento. Deus não faz isso. Deus não precisa dessas coisas. As trevas, elas não existem de fato e de verdade. O sofrimento não existe de fato e de verdade. A morte não existe de fato e de verdade. Pastor, isso é pura filosofia. Não, não é filosofia. Todas são potencialmente existentes enquanto uma possibilidade na ausência da luz, na ausência do bem, na ausência da justiça. O sofrimento por si mesmo já existe no mundo. Deus não cria o sofrimento, meu irmão. Não pense que Deus está com um dedo dele, no seu cucuruto assim, sabe? Fazendo assim: olha, eu vou fazer você sofrer, porque você precisa aprender. Nós temos que entender que essa linguagem antropomórfica das Escrituras, e muito mais ainda do Antigo Testamento, cuja distância para a revelação do Novo Testamento é bem maior, deve ser compreendida à luz de Cristo, à luz do Evangelho de Deus na face de Cristo. Quando eu leio então que Deus humilhou, que Deus provou, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo outro, na verdade Deus permite que sofrimentos venham e que nós também percorramos dentre os sofrimentos. Mas voltando ao texto, o texto é uma parábola para nós. O texto é uma metáfora para nós. Diz o texto, vocês devem se recordar
que Deus te humilhou, Deus te provou, para finalmente te fazer o bem. E que bem é esse? Te dá uma terra que mana leite e mel, uma terra de riachos profundos, uma terra em que você comerá o pão. Queridos, a terra de Canaã, a boa terra de Canaã, ela é símbolo de Cristo. É símbolo do próprio descanso em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, e nós olhamos, então, o povo peregrinando, e passando por tristezas e dores e sofrimentos, a fim de conquistar ou entrar em uma terra. Essa terra não era Cristo, mas essa terra é um símbolo de Cristo. Daquele que é profundo, daquele que é rico, daquele que é generoso, daquele que é misericordioso, daquele em que todas as riquezas insondáveis estão presentes nele. Então, tenho que compreender, à luz das Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus. Esse bem é Cristo. Esse bem é Cristo. Você não foi chamado por Deus para conquistar outro tesouro nessa terra, senão Cristo Jesus. Pastor, mas eu posso ter alguma riqueza? Se Deus permitir, você pode. Se você nasceu pobre, Deus pode fazer rico. Se você já é rico, glória a Deus, e pode permanecer. Mas o nosso maior tesouro não são os bens naturais. O nosso maior tesouro não é a nossa família. Nosso maior tesouro não é a nossa sabedoria. O nosso maior tesouro não são nossos empreendimentos. Nada nesta terra é o nosso tesouro maior. Mas nesta terra nós podemos ser a revelação do tesouro encarnado. Nós podemos ser os porta-vozes do tesouro que se fez homem. Nós podemos ser aqueles, os arautos que ministram Cristo, que ministram a verdade, que ministram o Evangelho, que ministram Deus, que ministram a generosidade, a piedade, a fraternidade, o amor de Deus, porque este é o tesouro maior e incomparável do universo. E a igreja amada, eleita por Deus, foi chamada para o quê? Que nela se fizesse este bem. Cristo é o bem. Cristo é o bem. Vamos ver um outro texto, para nós adequarmos melhor essa questão do bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo de número 3. Quem está dormindo, diga amém. Então acorde em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 7 até o versículo 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Esse texto, ele está em um sentido positivo ou negativo no seu início? Para mim, eu perdi todas as coisas. Isso é positivo ou é negativo? É negativo? Mas Paulo estava muito triste, não estava? Pensa no homem decepcionado, gente. Pensa no homem decepcionado, no homem arrependido de ter sido chamado para fazer parte da igreja. Ah, se eu pudesse escolher, eu não iria fazer parte dessa igreja, porque é tão importante aquilo que eu tenho, ou melhor dizendo, aquilo que eu tive. Você vê essa declaração por intermédio de Paulo? Tudo aquilo que eu perdi, eu considerei como esterco, eu considerei como refúgio, pela sublimidade de Cristo Jesus, para ser achado nele. Paulo tinha clara compreensão, Paulo era um contemplador, de que Cristo era o bem maior, de que Cristo era o nosso tesouro maior. E nós precisamos ter também, amados,
essa mesma visão espiritual, essa mesma contemplação espiritual, que não importa o sofrimento que você passe, não importa a angústia que você passe, você precisa entender que no propósito de Deus, na soberania de Deus, o que quer que aconteça com você vai gerar um bem. Daqui a pouco você vai compreender melhor esse bem à luz da primeira parte do versículo. Mas vai gerar um bem em Cristo Jesus como o alvo, como o nosso tesouro maior. Quem entendeu, diga amém. Os amados, os eleitos, foram chamados para que se cumprisse ou se fizesse neles o bem. E esse bem é Cristo. Não pode ser nada além de Cristo. Mas vem a grande pergunta, pastor, mas de fato, será que todas as coisas realmente cooperam para o meu bem? Vamos ser honestos aqui? Vamos fazer aqui, eu não digo um jogo, nem uma brincadeira, mas me ajudem aqui. Eu vou perguntar algumas coisas para você. E você vai me responder com sinceridade. A mentira produz o bem? Estão com medo de responder? A mentira produz o bem? Oi? Todas as coisas cooperam para o bem? Pode? É? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Diga outra coisa. O fim de um casamento produz o bem? Às vezes sim, né? Para alguns, né? Mas de modo geral, não. A morte de um ente querido produz o bem? Uma doença terrível produz o bem? Eu vou orar para Deus para me dar aqui um problema sério de saúde para produzir o bem. Produz o bem? Vocês percebem que as respostas de vocês, com, de repente, uma exceção ou outra, a resposta foi o quê? Não. Não. Mas o texto diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem. Eu não posso fazer uma exegese do texto. Eu preciso extrair do texto aquilo que o texto diz. O texto diz, algumas coisas cooperam. Não, apenas aquilo que eu acho que é bom. Todas as coisas cooperam, mas qual é o segredo de interpretar esse texto sem contradizer as demais porções das Escrituras? Qual o segredo? Querido, querida irmã, o segredo não está propriamente no tipo de sofrimento que você passa, ou nas consequências que você colhe desse sofrimento. Porque eu não posso fazer o mal, preste atenção, eu não posso fazer o mal, como escreveu Paulo, querendo que venha o bem. Então eu vou pecar, porque já que todas as coisas cooperam, eu vou pecar, porque Deus finalmente fará o bem. Não faça isso. Já existe sofrimento demais nessa terra e consequências desastrosas demais nessa terra sem você cooperar. Aliás, você já coopera muito, eu também coopero. Para o nosso próprio malefício. Mas não tem esse pensamento que você vai fazer alguma coisa errada para que Deus faça o bem. A grande questão não é o tipo de sofrimento ou as consequências do sofrimento, mas é como você enxerga o sofrimento. É como você passa pelo sofrimento. É como você traduz o sofrimento em termos práticos e em termos espirituais. A mesma pessoa, ela pode passar, duas pessoas podem passar pelo mesmo tipo de sofrimento e terem o quê? Reações completamente o quê? Diferente. Reações díspares uma da outra. Lembram do caso do povo que saiu do Egito? Ali? Eles passaram pelo deserto, passaram pelas provações, comeram maná, tiveram a proteção de Deus, mas tiveram dificuldades. E quem foi que entrou na boa terra de Canaã? Daqueles que saíram do Egito? Josué e Calebe. Por quê? É porque Josué e Calebe estavam numa redoma de vidro. É isso? O sofrimento era igual para todos, mas a visão de Calebe era outra. A visão de Josué era outra. O sofrimento não produziu um coração mole,
um coração covarde, ou um coração que reclamava de Deus, mas o sofrimento pelos quais eles passaram foi uma escola da vida, uma escola prática, mas que produziu algo interior, sobrenatural e espiritual no coração deles. Quem está entendendo, diga amém. Então, não é propriamente o sofrimento, mas é como você passa pelo sofrimento. Então, há consequências que nós colhemos na vida. Sim, você, de repente, fez alguma besteira muito grande. Lembrou da besteira que você fez? Lembra da besteira que você fez? Gil, aquela besteira. Lembra de ontem? Aquela besteira, meu irmão, ela vai dar fruto. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai semear. E não entenda isso como vingança de Deus, mas é o princípio da semeadura. Aquela besteira que você fez, aquele problema, aquele sofrimento vai voltar. Mas a questão é, como é que você vai encarar o sofrimento? Ah, mas é porque esse sofrimento, peraí, deixa eu explicar para vocês. A culpa, na verdade, irmãos, não é minha. Eu errei com você, irmã Rosilene, sabe por quê? Porque o Gil me induziu ao erro. Então, se você está sofrendo, e eu também estou sofrendo, mas não é por aí. E a gente nega, a gente, sabe, a gente é liso, a gente escorrega, a gente não aceita, a gente não reconhece. Passe pelo sofrimento, mas com maturidade. Não importa que sofrimento seja, não importa que tipo de angústia seja, mas passe crescendo, não passe diminuindo. Passe aprendendo, não passe desaprendendo. Eu queria, antes de encerrar, falar sobre essa questão de todas as coisas cooperam para o bem, apresentando mais uma metáfora. Posso apresentar? Posso. Só que ela não é bíblica. Então, para aqueles que não estão acostumados com as metáforas não bíblicas, vai o meu pedido de perdão, tá? Me desculpe. Há um tempo atrás, eu estava passeando pela internet. Eu gosto muito de futucar a internet, viu? De ler coisas boas, tem coisa que não presta, mas tem coisa que tem certa utilidade. Então, passando pela internet, eu me deparei com um artigo que falava de uma antiga técnica de recuperação de vasos cerâmicos que, por qualquer motivo, haviam se despedaçado. Essa técnica surgiu, provavelmente, no final do século XV, no Japão imperial. Ela tem o nome de Kintsukuroi, que traduzido significa reparo com ouro. Ou também tem o nome de Kintsugi, que significa emenda com ouro. É uma técnica em que o ouro derretido, misturado à laca, que é uma resina vegetal, era misturado ali e colocado nas fissuras, nas rachaduras das cerâmicas outrora quebradas. E é bem interessante, preste atenção que tem uma pedagogia no final, tá? É bem interessante que, para os japoneses que utilizavam-se da kintsugi ou da kintsukuroi, o vaso recuperado, o vaso emendado, o vaso reparado da sua avaria, ele possuía um maior valor do que o vaso intacto, o vaso inteiro. Por quê? Pelo ouro, obviamente, pela presença daquele nobre material e pela história que aquela peça guardava. Porque uma peça, sendo produzida mesmo de modo artesanal, ela poderia ser igual a uma outra infinidade de peças. Sim ou não? Esse vaso é igual a esse vaso, que por sua vez é igual a esse vaso. Mas o vaso quebrado, que poderia ser igual aos outros, mas que foi colado, que foi remendado pela cola de ouro, ele é único. Ele é singular. Não existe nenhum outro vaso que tenha as ranhuras, que tenha a rachadura, que tenha os remendos, que tenha aquela cola como aquele vaso. Pastor, qual é a pedagogia que eu não entendi nada até agora? Irmãos, nós somos vasos também. E não diferente desses vasos de cerâmica, nós passamos por quedas. Eu já caí muitas vezes.
Já passei por muitos problemas e você também por muitas dificuldades. Nós somos feridos pelos sofrimentos. Nós somos feridos em casa. Nós somos feridos no trabalho. Nós somos feridos na igreja também. Não? Nós somos feridos na igreja. Sabe por quê? Somos feridos na igreja? Porque eu estou aqui para ferir vocês. E para ser ferido por vocês. Porque eu sou homem. E as pessoas se estranham. As pessoas, elas têm coisas dentro delas que acabam ferindo um ao outro. E a gente vai quebrando as pessoas. A gente vai desmantelando os vasos. E aí o problema é que muitas pessoas ficam despedaçadas pelo chão. E ficam se lamuriando e falando: ah, Deus, o Senhor não vê o meu sofrimento. Até quando, Deus, que é misericordioso, compassivo, o Senhor permitirá esse sofrimento? E você não vê que a cola está bem ali ao lado. Que você está esbarrando, como eu disse no início, com a cola, com o elemento espiritual e divino para te recuperar. Para fazer de você uma pessoa transformada, uma pessoa curada. E você prefere preencher as suas cicatrizes, você prefere preencher as suas rachaduras com mágoa ou com rejeição. Esse sofrimento não me pertence, eu não quero sofrer. Pare de sofrer, meu irmão. Tem muita igreja assim, tem muito ministério assim, em que tem esse slogan: pare de sofrer. Mas eu digo para você: sofra entendendo o caminho do sofrimento. Sofra entendendo que Deus não te desampara. Sofra entendendo que Deus está conosco. Onde quer que você passe, onde quer que você esteja, Deus está conosco. Deus não nos abandona. Deus não é impotente. Deus não é um Deus corrupto, um Deus malvado, mas é um Deus que olha para o seu povo, mesmo permitindo a dor, mesmo permitindo a morte e o sofrimento, a angústia e tantos traumas. Deus está ali como uma cola santa, como uma cola espiritual, uma cola divina, de ouro puro, dizendo assim: eu estou aqui e eu vou te rejuntar, eu vou te colar, eu vou te remontar, eu vou te refazer de novo. E sabe o que acontece? Deus te refaz e de repente vem alguém e derruba o vaso de novo e mais rachadura. Mas Deus não te abandona. Deus está de novo ao seu lado para te reparar, para finalmente te fazer o bem. E quando você sofre, você entende que você não vai guardar amargura no seu coração, porque o Gil produziu sofrimento no meu coração. Hoje é você, viu, Gil? O Gil me maltratou. O Gil disse que eu sou feio, irmãos. Ele não podia falar que eu era feio. E eu estou muito magoado, estou sofrendo. Mas o que eu vou fazer? Eu posso escolher. Vou ficar quebrado, escolha número 1. Vou me remendar por mim mesmo, mas com amargura. Vou me colar, vou me sustentar, mas com ódio de você, viu, Gil? Ódio mortal. Ou vou entender que o pobre pecador, como eu, precisa da graça de Deus, como eu. E aí então a cola divina, o ouro de Deus, ele me refaz. É Deus trabalhando no homem. É Cristo, o tesouro maior, que vai se mesclando, que vai se juntando, vai se amalgamando, vai se misturando a nossa experiência. Então o sofrimento ele é prático, mas o sofrimento também ele é pedagógico e ele é espiritual. Alguma coisa que está fora, ele pode ser transformado em uma riqueza espiritual, porque você passa pelo sofrimento, não reclamando, não dizendo que a culpa é do outro, não dizendo que não perdoa, que não vai dar certo, que você isso, que aquilo outro, mas você passa pelo fogo, sabendo que mesmo na fornalha, existe alguém que caminha com você. Há alguém que caminha com você, que está com você, que cuida de você e que te ampara. Pastor, mas afinal de contas, Deus, ele age ou não age? Sim e não. Não e sim. Eu vou encerrar daqui a alguns minutos,
mas eu quero apresentar 2 quadros para encerrar. Não vou gastar muito tempo mais não. Lembra da história de José, do Egito? José? Quem lembra da história de José? Primo José? José, filho amado do seu pai Jacó, foi vendido por seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, foi levado ao Egito. Todo mundo conhece a história, né? Foi para a casa de Potifar. A esposa de Potifar queria José, era um rapaz bonito, formoso. Ele não cedeu, foi preso, ficou lá aprisionado, interpretou os sonhos. Eu estou encurtando o caminho, viu? E depois o que acontece? Ele vai parar onde? Onde José vai parar? Como governador, como um homem de confiança de Faraó, do império vigente na terra naquele tempo. Amados irmãos, José sofreu? O que você acha de você ser colocado num buraco? E você não sabe se você vai ser morto. O que vai acontecer com você? E de repente você é retirado do buraco. Meus irmãos se arrependeram. Meus irmãos se arrependeram, foi apenas um trote. Daqueles de universidade, bem, sabe? Se arrependeram. E aí você é vendido. Você é escravizado. Você é injuriado. Tanta coisa acontece. Houve ou não houve sofrimento na vida de José? Mas em todos os momentos, Deus estava o quê? Presente. Para que quando José foi lançado no buraco, ele não batesse a cabeça e morresse. Deus estava ali. Ou quando José foi vendido para os ismaelitas, espera aí, eu vou te levar, José. Não foi Deus quem vendeu José, entenda. Não foi Deus quem fez José sofrer, mas Deus, ele pega a via do sofrimento humano, da desgraça humana, e fala assim: José, você vai passar por isso, mas eu vou com você. E vai para qual casa? Não, agora aí vem a direção de Deus. Aí vai indo para a casa de Potifar. E todos os passos de sofrimento de José são acompanhados por Deus. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 50, do versículo 15, rapidinho, até o versículo 24. Até o 21, perdão. Gênesis 50, do versículo 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, muito tempo aconteceu, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Isso é coisa de homem, não é? Você não pensa assim também, às vezes? Que aquele mal que você fez, ele vai voltar? Não é isso? Olha só. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Por que José chorou, irmãos? Ah, por que será? Porque no coração de José não havia esse sentimento de perdão. E agora ele, diante das palavras dos irmãos, ele é induzido, ou ele é conduzido, compungido a perdoar. Aí José só chora. Não é isso. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Se cumpre mais uma vez o sonho de José. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha a parte importante do texto. Leve isso para casa hoje. Vós, na verdade, intentastes o quê? O mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu os sustentarei. Isso até mesmo em conformidade com o nome egípcio que José recebeu, Zaphenat Paneah, o provedor da vida. O mal que vocês fizeram não vai passar. Não tem como voltar atrás. Mas acalma, meu irmão. Acalma, Gil. Aquele mal que você me fez,
Deus pode, no caso de José específico, houve uma condução, converter em bem. Deus estava caminhando todos os momentos com José para fazer um bem maior. Que nós compreendemos que deve ser o quê? Esse bem maior? Ganhar a Cristo, receber de Cristo. E o último quadro a ser apresentado é a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Os irmãos conhecem essa parábola. Porque em José nós vemos o quê? O sofrimento que é causado por quem? Por outros, por terceiros. Mas e o sofrimento que você causa a si mesmo? Ou não tem esse tipo de sofrimento? Acho que esse tem assim, né? De montão. O filho pródigo que foi apacentar os porcos e comer da comida dos porcos, ele estava sofrendo ou não estava sofrendo? Obviamente estava sofrendo. Mas quem causou aquele sofrimento? Foram os terceiros? Foi o pai dele que expulsou de casa? Sai daqui, vagabundo, que você não quer trabalhar? Foi? Foi o filho, o irmão mais velho? Ele causou o seu próprio sofrimento. Mas o que acontece? Caindo em si, ele se lembra da casa do pai, onde há pão com fartura, onde há generosidade, onde há uma mão amiga, e ele retorna. E olha que interessante, quando ele vai retornando, quem é que está na metade do caminho? Deus, representado pelo pai da parábola, que abraça, que aperta o filho, que beija o filho, e que se alegra com a volta do filho. Então o que eu entendo com isso, queridos? Que Deus, Ele pode intervir diretamente em sofrimentos, como é o caso de José. Ele pode intervir. Não diga que Deus é obrigado. Deus, Ele pode intervir. E Deus, Ele pode não intervir, mas todavia Ele sempre está como uma galinha cercando os seus pintinhos. Ele está ali. Apesar que é um tipo de intervenção também. Essa proteção, essa guarida de Deus. Esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, o sofrimento, para encerrar, queridos, ele advém a todos nós. Pequeno, médio, grande, de dentro, de fora. Isso é invariável. Você vai sofrer. Eu sei que você saiu da sua casa querendo uma outra mensagem. De repente assim, Deus vai te prosperar, Deus vai te curar seu caroço, vai fazer alguma coisa na sua vida. Você vai sofrer. Eu não posso dizer uma outra palavra para você que você vai sofrer. Talvez não hoje, irmã Rosirene, mas amanhã ou depois você vai sofrer. Mas passe pelo sofrimento. Passe pelo sofrimento, tirando do sofrimento aquilo que você pode tirar de melhor. Que é o quê? Amadurecimento. Que é o quê? Transformação. Para que você veja o seu coração e diga assim, Senhor, o meu coração ainda é ébrio, o meu coração é mau, o meu coração se deleita com a maldade. Esse sofrimento me oportunizou ver quem eu sou. Agora eu preciso ser recuperado por Deus. E Deus vai se juntar, vai se amalgamar a você com este ouro, com essa cola celestial e espiritual. Quem entendeu? Graças a Deus. Quero chamar os irmãos do louvor para os irmãos cantarem. Eu não sei qual a última canção. Se tiver uma canção mais apropriada à mensagem, nós podemos cantá-la.